Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que Donald Trump se tornou hoje o primeiro ex-presidente a ir para o banco dos réus na justiça americana. Ele se apresentou à corte e se declarou inocente de acusações envolvendo o pagamento de suborno a uma ex-atriz pornô. Aqui no Brasil, o Ministério da Educação decidiu suspender oficialmente o cronograma de implementação do novo ensino médio. E na geopolítica, mudanças importantes. A Finlândia, que é vizinha da Rússia, entrou hoje para a organização do Tratado do Atlântico Norte. E essa decisão pode acirrar ainda mais a guerra na Ucrânia. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 4 de abril de 2023. E eu começo o episódio de hoje com uma informação histórica que vem lá do noticiário internacional. Isso porque hoje o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se tornou o primeiro ex-presidente americano a sentar no banco dos réus por causa de um processo criminal. O ex-presidente enfrenta agora 34 acusações de falsificação de registros comerciais e conspiração pelo seu suposto papel em pagamentos de suborno a duas mulheres que alegaram ter tido casos com ele. Esse suborno foi pago no final da campanha dele de 2016, porque o objetivo era silenciar as mulheres, porque poderia prejudicar a imagem do republicano naquela campanha eleitoral. As duas mulheres em questão são a ex-atriz pornô Stormy Daniels e também Karen McDougal. A ex-atriz pornô alega que aceitou $130 mil do ex-advogado de Trump. O problema não é o caso extraconjugal que a Justiça dos Estados Unidos está mirando, mas sim o fato de Trump ter declarado esse dinheiro como gastos com honorários advocatícios do partido, que é uma situação ilegal de utilizar dinheiro do partido para usos pessoais. E hoje Trump foi até a Corte Criminal de Manhattan, se apresentou em frente ao juiz e ouviu todas essas 34 acusações feitas pela promotoria. Depois de 2 horas no local, ele negou todas as acusações ao juiz. O advogado de Trump informou que o republicano estava frustrado e chateado, mas que estava motivado para provar a sua inocência. E disse ainda que as denúncias são vazias e que o promotor transformou um caso extraconjugal em um processo criminal. Após ouvir aí as denúncias, o ex-presidente voltou para a casa dele na Flórida. Tinha uma expectativa para que ele fosse preso, mas em comum acordo isso não aconteceu. Até porque Trump, como está concorrendo à presidência dos Estados Unidos, o juiz do caso entendeu que ele não fugiria do país. Bom, durante toda a tarde de hoje, manifestantes pró e contrários ao ex-presidente acompanharam na proximidade do tribunal a chegada e a saída do ex-presidente. Depois que Trump foi embora, o promotor do caso, Alvin Bragg, detalhou à imprensa as acusações contra o ex-presidente dos Estados Unidos. O promotor disse que Trump tentou encobrir crimes de campanha ao manter por 9 meses consecutivos documentos afirmando que estava pagando o advogado Michael Cohen por serviços jurídicos em vez de reembolsá-lo. E, na realidade, segundo o promotor, Trump estava reembolsando o advogado após ele ter pago $130 mil pelo silêncio da ex-atriz pornô. Segundo o promotor, os pagamentos foram deturpados às autoridades fiscais. Ele disse ainda que registros comerciais verdadeiros e precisos são importantes em todos os lugares do mundo, mas são ainda mais importantes em Manhattan, que é o centro financeiro do mundo. O promotor disse ainda que ninguém está acima da lei e que o seu escritório está acostumado com crimes de colarinho branco. Aqui no Brasil, o assunto que dominou o noticiário foi a questão das mudanças no novo ensino médio. A Natália Furtado contou para você todos os detalhes dessa discussão na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, então eu recomendo muito que você ouça. Mas, se por acaso você
perdeu e quer continuar ouvindo esse episódio, resumidamente, a reforma do ensino médio foi aprovada em 2017 e começou a ser implementada no ano passado. E esse sistema do novo ensino médio reorganiza o currículo dos adolescentes na escola, porque estabelece uma formação básica geral, como já acontece, só que depois permite que os estudantes construam uma grade em que eles escolhem aprofundar os estudos em uma das 5 áreas de conhecimento, como matemática, linguagem, ciências da natureza, ciências humanas ou formação profissional. O objetivo é preparar os alunos para escolher carreiras, que tenham mais afinidade ou preparar o aluno para entrar no mercado de trabalho. E ontem o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o governo estava avaliando a suspensão do cronograma de implementação desse novo ensino médio e também do novo Enem. E aí, depois de muitas críticas de educadores e estudantes, o ministro da Educação se encontrou hoje pela manhã com o presidente Lula para debater esse assunto. E no final da tarde de hoje, ele oficializou essa decisão de suspender o cronograma de implementação do novo ensino médio. Na avaliação do ministro, isso vai acontecer porque não houve um debate aprofundado sobre a implementação do novo ensino médio, porque a gestão anterior do MEC, segundo o novo ministro, foi omissa em relação a esse tema. Camilo Santana também ressaltou algo muito importante. A medida que foi anunciada hoje de dar um pause aí no cronograma de implementação do novo ensino médio não vai interferir no Enem deste ano. Isso porque, na prática, o cronograma para o novo Enem, que estava previsto para mudar em 2024, vai ficar suspenso em 60 dias para ampliar a discussão desse novo modelo com alunos, professores, estados e especialistas. O ministro também disse que as escolas que começaram a implementar o novo ensino médio, com essa mudança no currículo de matérias, vão continuar com esse processo. Bom, ao longo da programação da CBN, claro que ouvimos especialistas e autoridades sobre este assunto para aprofundar o caso. E a presidente executiva da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, defendeu em entrevista ao Jornal da CBN a decisão do governo de suspender a implementação do novo ensino médio. Segundo ela, isso é necessário porque mudanças substantivas nas diretrizes do programa, que estão em vigor, precisam ser alteradas. E entre os problemas apontados por ela estão o teto de 1.800 horas para a formação geral básica, a possibilidade infinita de itinerários e a permissão de até 20% de carga total em ensino à distância. A gente precisa entender que a gente tem um avião enorme, cheio de mudanças, sendo implementado nas escolas de ensino médio de todo o país, só que ele tem problemas. Então, não dá para fazer a manutenção enquanto ele está voando. É importante pousar esse avião, fazer a manutenção, fazer as alterações que são necessárias para depois botá-lo em voo de novo. Priscila Cruz também disse que a essência de um ensino médio mais contemporâneo é importante e o Brasil não pode voltar para o modelo antigo. Os problemas precisam ser corrigidos e não abandonados. Por isso que o Todos pela Educação não apoia a saída da revogação, mas apoia a saída da gente melhorar os problemas, enfrentar os problemas, trabalhar em cima deles, resolvê-los e fazer com que os alunos do ensino médio tenham a educação que eles merecem, que eles precisam e que o país também precisa e merece. Ouvimos também o deputado federal Mendonça Filho. Ele foi ministro da Educação e foi o responsável pela aprovação do novo ensino médio. Ele disse em entrevista ao Jornal da CBN que a reforma tem lógica e coloca o país alinhado com as principais nações do mundo. É algo, para mim, eu digo, natural, essa parada estratégica, e eu espero que a retomada do processo de implementação da reforma do ensino médio ocorra no menor espaço de tempo possível. O ex-ministro da Educação também falou que está aberto ao diálogo para mudanças no projeto, já que ele é deputado, mas disse que todos os problemas estruturais da educação brasileira estão sendo atribuídos ao novo ensino médio. A falta de infraestrutura na educação pública no Brasil, especialmente no ensino médio, é algo, infelizmente, que a gente convive há décadas. Então,
esse quadro geral é um quadro que tem que ser debitado a problemas na educação como um todo no Brasil, e não ao novo ensino médio, como alguns críticos menos, eu digo, zelosos com a verdade, querem impor nesse debate momentâneo de discussão do novo ensino médio. Mudando de assunto, eu vou falar agora sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, os advogados dele entregaram um pacote de joias recebidas pelo ex-presidente em 2019, quando ele fez uma viagem ao Catar e à Arábia Saudita. Esse conjunto de joias foi recebido em mãos pelo próprio Bolsonaro e foi divulgado na semana passada pelo jornal O Estado de São Paulo. Esse estojo aí inclui um relógio da marca Rolex, uma caneta, abotoaduras e outros itens em ouro e brilhantes. Esse pacote é estimado em pelo menos R$500 mil e ficou guardado em uma fazenda do ex-piloto Nelson Piquet, em Brasília. Esses itens foram entregues hoje na mesma agência bancária em que, no final de março, os advogados de Bolsonaro devolveram um outro conjunto de joias e armas recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro. Lembro você que amanhã, Jair Bolsonaro vai prestar um depoimento na Polícia Federal para esclarecer os fatos sobre o caso Joia das Arábias. Esse terceiro conjunto de joias que foi devolvido hoje só foi entregue após o Tribunal de Contas da União pedir para que o ex-presidente devolvesse. Aproveitando que eu estou falando sobre governo Bolsonaro, o nome do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, voltou ao noticiário hoje novamente. Isso porque o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que há múltiplos indícios de que o ex-ministro Anderson Torres agiu para tentar fraudar a eleição de 2022. Durante uma entrevista a um canal no YouTube, Flávio Dino foi questionado sobre o fato do ex-ministro ter ido à Bahia na véspera do segundo turno para determinar que a Polícia Federal também atuasse nas operações nas rodovias, que são feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Essas operações dificultaram a chegada de eleitores nas sessões eleitorais. E para o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, houve uma ação do Estado para fraudar a eleição com a descoberta de relatórios, viagens, comandos e até determinações administrativas. Flávio Dino disse que esses indícios vêm surgindo desde janeiro, após os atos golpistas com invasões aos prédios dos três poderes. E, para o ministro, os indícios já caracterizam um fato muito grave. Múltiplos indícios são convergentes. Vamos aguardar o término das apurações da Polícia Federal, disto que, evidentemente, constitui um fato de imensa gravidade. Faço questão de, mais uma vez, sublinhar imensa gravidade, porque isso significa um engendramento estatal, governamental, para tentar fraudar uma eleição. Segundo o blog da Andréia Sadi, que também é comentarista aqui da CBN, um servidor do Ministério da Justiça, que era comandado então por Anderson Torres, elaborou um documento com uma lista de cidades em que o efetivo policial deveria ser reforçado no segundo turno das eleições presidenciais. E esse documento contemplava todos os estados da região Nordeste. Ainda segundo a Sadi, este servidor do Ministério da Justiça elaborou um mapeamento de cidades em que o efetivo policial deveria ser reforçado, cidades da Bahia, por exemplo. O curioso é que eram cidades que Lula tinha sido candidato mais votado no primeiro turno. Hoje, Flávio Dino diz que vai aguardar o término das investigações da Polícia Federal, mas espera que a Justiça aplique punições proporcionais para evitar que casos como este se repitam. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. A potência instalada desta fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional.
Desta forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece o financiamento para a instalação de painéis solares para sua casa e sua empresa, sujeitos à análise. Saiba como fazer isso e tire suas dúvidas acessando o site bv.com.br ou siga o banco também nas redes sociais, no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, eu trago uma informação muito importante sobre saúde. Hoje foi divulgada uma nova edição do boletim Infogripe da Fiocruz, que mostra um aumento expressivo em 15 estados no número de novas internações de crianças pelo vírus sincicial respiratório. Como o próprio nome diz, esse vírus causa quadros respiratórios em todas as faixas etárias, mas é mais comum e pode ser mais grave em bebês e crianças, inclusive sendo capaz de causar a bronquiolite. Já nos adultos, segundo a Fiocruz, a preocupação continua sendo em relação ao crescimento de internações por Covid-19, com um risco muito maior para aqueles que estão em atraso com a vacinação ou que sequer tomaram a primeira dose da vacina contra a doença. Até o momento, essa tendência do aumento da Covid-19 pode ser observada em 10 estados, como, por exemplo, na Bahia e no Ceará. Em relação ao vírus sincicial respiratório, há um aumento de casos em crianças nos estados do Amapá, no Espírito Santo, no Maranhão, em Sergipe e no Tocantins. Diante aí desse atual quadro, que atinge principalmente a população infantil, o pesquisador e coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, recomendou que, se a criança estiver com sinal de infecção respiratória, o ideal é não enviá-la para a escola ou creche. Assim, o país pode tentar frear a disseminação do vírus respiratórios em crianças. O pesquisador também reforçou que, até hoje, o Brasil registra um percentual muito grande de crianças que não foram vacinadas contra a Covid-19 e poderia amenizar aí os sintomas da doença. Na economia, hoje a revista Forbes divulgou aí o tradicional ranking anual das 200 pessoas mais ricas do mundo. E os franceses Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH, que é controladora da grife Louis Vuitton, e a Françoise Meyers, herdeira da L'Oréal, são o homem e a mulher mais ricos do mundo. Na lista, Bernard Arnault ocupa a liderança no ranking com 211 bilhões de dólares e François está em 11º lugar com 80,5 bilhões de dólares. Na lista geral, depois de Bernard Arnault, aparecem Elon Musk, CEO da Tesla e do Twitter, Jeff Bezos, fundador da Amazon, Larry Ellison, cofundador da Oracle, e para fechar esse top 5 dos mais ricos, o mega investidor Warren Buffett aparece com uma fortuna de 106 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, Vic Safra, viúva de Joseph Safra, o fundador do Banco Safra, lidera a lista dos mais ricos no país. Ela e a família Safra aparecem na 100ª posição com uma fortuna de 16,7 bilhões de dólares. Os empresários brasileiros Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles e o empreendedor Eduardo Severin, um dos fundadores do Facebook, também aparecem nessa lista. E aproveitando que eu estou falando de fortuna, dinheiro, vou contar para você como é que foi o fechamento do mercado financeiro aqui no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,37% aos 101.879 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial também fechou o dia em alta de 0,23%, cotado a R$ 5,082. E o euro fechou também o dia com uma alta de 0,68%, cotado a R$ 5,569. Voltando a falar sobre o noticiário internacional, hoje teve também uma movimentação importante na geopolítica da Europa, porque a Finlândia, que é vizinha da Rússia, entrou oficialmente hoje para a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte.
A OTAN é uma aliança criada em 1949, durante a Guerra Fria, sob a liderança dos Estados Unidos e também como oposição à antiga União Soviética. E o objetivo do grupo é zelar pelos interesses econômicos e militares de seus membros. Atualmente, agora com a Finlândia, há 31 países que fazem parte deste bloco. E essa adesão da Finlândia à OTAN é um dos principais movimentos da geopolítica mundial desde o início da guerra na Ucrânia. Isso acirra ainda mais as tensões entre o Ocidente e a Rússia, que agora divide oficialmente uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros com um país membro da Aliança Militar do Ocidente. Porque com a entrada da Finlândia na OTAN, teoricamente, o território da Finlândia, que é grudadinho ali na Rússia, agora também faz parte dos países do Ocidente que integram essa aliança. E o que chama a atenção nessa história é que a justificativa usada pela Rússia para invadir a Ucrânia era justamente o fato da Ucrânia estar em negociações na época para ingressar na OTAN. E com isso, hoje, a Rússia anunciou retaliações contra a Finlândia, porque achou essa decisão afrontosa. Com essa adesão aí, a Finlândia também encerra uma história de décadas de neutralidade em vários conflitos mundiais e fica automaticamente protegida por todos os membros da aliança, como os Estados Unidos. Isso caso o território finlandês seja invadido. Então, se por acaso a Rússia atacar a Finlândia, as tropas da OTAN automaticamente são convocadas para intervir e defender o país. Eu vou embora com a Anitta novamente. Eu não sou super fã da Anitta, mas temos um fato relevante. A cantora anunciou que saiu hoje da gravadora Warner após 11 anos. Essa informação é relevante porque esse rompimento aconteceu após uma série de críticas da cantora à gravadora. Ela disse que faltava apoio da Warner em relação ao trabalho dela e que desejava romper o contrato, mas em conversa com o CEO da gravadora, o Big Boss disse que isso jamais aconteceria. Mas hoje, em comum acordo, as duas partes encerraram esse contrato. E é com a música Girl From Rio que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.